Podemos, Cleonice? Ou você... Sim, sim, Sim? podemos. Tá bom. Então, a gente vai iniciando essa abertura, dando as boas-vindas a todos vocês. Obrigada pela presença. E nós aqui da Escola Waldorf BRT Mold ficamos muito contentes, né, de estarmos realizando essa palestra hoje com a professora Cleonice Vieira dos Santos. E ela é professora do Jardim, lá da Escola Waldorf Rudolf Steiner. Também é professora nas formações de professores. Então, é uma grata satisfação essa doação, né, desse evento que a Cleonice vem proporcionar para a gente hoje. Meu nome é Cristina, eu sou professora na Escola Waldorf Bertini Mold. Para quem não conhece ainda, é uma escola que fica aqui em São Paulo, na Vila Mariana, uma escola nova, tem 5 anos. E agora, nessa época de pandemia, a gente teve essa felicidade de estar promovendo esse ciclo de palestras, agora nesse segundo semestre, né? Então, hoje a palestra com a professora Cleonice vai ser sobre a criança do primeiro setênio e os contos de fada. E também já aproveitando para avisá-los, né, de que em dezembro nós teremos uma palestra com o pastor da comunidade de cristão, o João Torunski. E só antes, então, da gente começar, eu queria agradecer, em nome da escola, ao Colégio Micael, pela ajuda na confecção do nosso convite, a Mariás Desenvolvimento, uma grande parceira da nossa escola, e a Federação das Escolas Waldorfs, que nos cedeu gentilmente o Zoom para que o evento fosse realizado. E então, só falando um pouquinho de como vai ser hoje, a Cleonice ela vai tomar a palavra daqui a pouquinho. E aqueles que tiverem vontade de fazer alguma pergunta, podem ir fazendo no chat. A gente reservou um tempinho no final, onde a Cleonice vai poder responder essas perguntas. Tá bom? E a palestra, então, vai estar sendo gravada também. E a gente a gente vai disponibilizar no chat também, né, Rê? Os dados da nossa escola, para aqueles que se sentirem em condições de contribuir de alguma forma, será muito bem-vindo. Também ficamos antecipadamente gratos. Então, Cleonice, acho que é com você. Boa noite a todas e todos. Obrigada pela apresentação, Cristina. É um prazer estar essa noite com vocês e com todos, né, que vieram participar. Na verdade, uma conversa, uma troca sobre esse tema tão importante que me cala no fundo ao coração, tão especial. Parabenizo vocês também pela iniciativa, pelas palestras também que eu já pude acompanhar, onde trouxeram temas assim também muito pertinentes, importantes, com convidados muito queridos. Então, me sinto honrada de fazer parte desse ciclo que vocês organizaram. Muito obrigada. Bom, vamos ao nosso tema, né? Um tema muito especial, que é falar dessa criança do primeiro setênio e falar sobre narrativas. Como é gostoso ouvir histórias. Como ouvir histórias nos remetem às lembranças, né? A esse calor de ouvir alguém contar algo para a gente, o quanto que isso desenvolve a nossa fantasia, nos acalenta o coração,
é algo que nos envolve e, ao mesmo tempo, nos ativa muito internamente, não é mesmo? Eu quero começar com uma brincadeira de dedos com vocês. Era uma vez 5 irmãozinhos que estavam a passear. Este caiu no rio. Este o salvou. Este levou-o para casa. Este colocou-o na caminha. E este contou para o papai e para a mamãe tudo o que havia acontecido, pois ninguém se machucou. Eu pedi para a Renata compartilhar algumas imagens com vocês. Então, vamos falar dessa criança do primeiro CT. Quais são as características principais dessa criança? Né? A criança, ela é puro movimento. Ela se movimenta, ela é muito ativa. Isso ninguém discorda, não é mesmo? Então, a criança, vamos elencar algumas características da criança de 0 a 7 anos. Ou seja, ela é puro movimento, ela é pura vontade, aquela disposição para fazer e fazer de novo, e ajudar, estar junto de quem faz. Então, ela tem muita disposição para o trabalho, disposição para fazer. Outra característica, ela é muito aberta. Ela está de braços abertos para acolher o mundo, tudo a permeia. Ela é inteira órgão de sentido. Ela percebe tudo por todos os lados e tudo a invade. E ela tem uma entrega que talvez em nenhuma outra fase da vida a gente tenha uma entrega como a criança de primeiro setênio tem. Ou seja, ela confia nas pessoas que estão ao seu entorno, ela confia no ambiente e ela se entrega com muita veneração. Né? Além de ter essa entrega, ela tem a veneração diante das pessoas e diante do mundo. Então, o que nós fazemos com esses presentes que ela nos oferece? Digamos, com o movimento. Então, ela é muito, muito movimento. Então, em contrapartida, nós oferecemos algo que possa ir ao encontro desse movimento dela, que é dar espaço para essa criança. Ela precisa de espaço. Ela precisa da natureza. Esse movimento conversando com os elementos da natureza. E o que nós fazemos com essa vontade que ela tem tão exuberante? Nós vamos ajudando a criança a educar essa vontade, fortalecer essa vontade quando nós damos oportunidade para que ela se acalme e se expanda. Que ela se concentre e depois que ela possa expandir. Ou seja, nós vamos dando ritmo a essa vontade, a essa disposição para o fazer. Nós vamos alternando atividades e momentos de maior recolhimento e de maior expansão. Ou seja, nós vamos ajudando a criança a respirar. Inspirar e expirar. O que nós fazemos com essa abertura que ela vem de braços abertos ao nosso encontro e ao encontro do ambiente? Nós a abraçamos também. Então, nós damos contorno, nós damos limite. Né? Então, tem uma contenção que educa, que acolhe, que cria pele, que cria camadas, que cria envoltório. Essa é a nossa responsabilidade como educadores. E o que nós fazemos diante dessa confiança e dessa entrega plena? Nós até nos assustamos diante desse olhar da criança, não é mesmo? Que perpassa o nosso, que consegue chegar na nossa essência. Então, nós correspondemos a essa confiança com veracidade,
com integridade, com valores éticos. Então, quem é esse ser que está diante da criança? Que ela vai nos imitar, não só os nossos gestos, mas também o que nós pensamos e o que nós sentimos, a criança vai perceber, vai se nutrir. Então, isso também é formativo. Então, quem eu sou diante dessa criança? Quais são os meus valores? Qual é a minha postura? E o que nós fazemos com essa veneração também que ela coloca à disposição, que ela tem naturalmente? Nós oferecemos calor. Nós não deixamos esse frio, né? Nós conservamos essa veneração com calor. Então, partimos de um calor físico, mas também um calor anímico e espiritual, um calor de afeto, um calor das nossas relações, um calor que vem de um verdadeiro interesse por aquela criança. Então, isso é entusiasmar-se pelo desenvolvimento de um ser. Quem é essa criança? Então, isso tem essa contrapartida, né? Enquanto ela nos oferece algo, nós também a envolvemos com oferecendo espaço, oferecendo esse respirar, essa pulsação, oferecendo limite, veracidade e calor em 3 manifestações: o calor físico, o calor anímico e o calor espiritual. Podemos passar para o próximo slide. Então, nós temos aí um pensamento muito bonito, né? Um poema. Se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar uma história, dessas onde não faltem animais ou deuses e muita fantasia, porque é assim, suave e docemente, que se despertam consciências. Jean de La Fontaine. Então, as histórias, né, elas partem desse lugar, desse calor, desse coração. E onde cria-se, então, uma atmosfera. E essa atmosfera pode ser uma atmosfera plena de afeto, plena de calor. E nós podemos avançar mais um pouquinho, Renata, onde nós vamos olhar um pouquinho esse grande, né, esse macrocosmo, onde a criança vem. Então, esses grandes portais que percorrem a nossa vida, a nossa biografia, que é o portal do nascimento e o portal da morte, entre esses portais tem muitas histórias. Então, cada um de nós também constrói a sua história a partir da sua biografia, das tramas e dos encontros. Mas vamos olhar esse universo como um todo, né? Da onde essa criança vem. Vamos criar uma imagem que a criança está nesse círculo das estrelas, nessa grande esfera, nesse grande círculo, onde ela está una com o mundo. E na medida que ela vai aproximando dessa morada terrena, ela então habita um círculo menor, o útero da mãe. E ali então ela é abrigada nesse útero, onde ela tem proteção, onde ela recebe alimento através do cordão umbilical. E após o nascimento, ela recebe agora faz parte de um outro útero, um segundo útero, por assim dizer, faz parte desse círculo agora, dessa esfera familiar, uma outra esfera,
e ela também vai receber um alimento muito importante, que é o leite materno, do qual ela vai se nutrir. E gradativamente ela vai fazendo parte de outros círculos, de outras esferas. Então ela vem da esfera das estrelas, depois ela vai nessa esfera que é o útero materno, ela faz parte da esfera e do ciclo familiar, e agora ela está dentro da esfera dos amigos, da família como um todo, dos outros parentes, né? Ela vai para a escola, ela tem o círculo das brincadeiras e ela vai se nutrir agora das relações e também o círculo das histórias e dos contos. E ela vai se nutrir das imagens. Então, as imagens, elas vão se constituir como um alimento para essa criança, que vai nutri-la, assim como o leite materno. Pode passar, Renata. Então, os contos são como uma refeição, eles nutrem a alma da criança. Então, esse ambiente dos contos de fadas, que é um ambiente de sonho, esse ambiente onírico, né, ele vai ao encontro do que a criança também é. Né? Ela ainda é muito sonhadora, ela possui essa consciência onírica de sonhos. Então, o que constitui, né, a substância desses contos de fadas? Então, se nós olharmos, ele tem uma consistência assim de imagens, imagético, e as imagens, elas comportam tanto a movimento como forma. Então, nós podemos pensar que os contos, eles trazem essa qualidade imagética de movimento e forma. E então é como se podemos pensar como uma tarde de nuvens, que a gente deita na grama e olha para aquelas nuvens no céu azul. E ora aquelas nuvens, elas se agrupam e adquirem uma determinada forma. Ora aquelas nuvens se dissipam com o vento e adquirem uma nova forma. Então, podemos fazer essa analogia da imagem como essa nuvem que ganha formas diferentes, que tem uma vida. Então, no primeiro setênio, nós podemos dizer que a criança aprende através desse fazer, né, da imitação. No segundo setênio, essa aprendizagem se dá muito pela oralidade, né, pela autoridade amorosa do professor que conduz. E já no terceiro setênio, a aprendizagem se dá pela construção conceitual. Chega-se no conceito. E aí nós podemos observar essa polaridade entre imagem e conceito. Então, de um lado, a imagem tem esse aspecto de movimento, a imagem ela é aberta, ela é viva, é algo inacabado. Nós podemos conviver e crescer com as imagens. Em contrapartida, no outro polo, os conceitos eles já são fechados, prontos, acabados, uma forma mais definida. Então, a imagem ela deve preceder o conceito. Né? Porque quando chega no conceito, já é algo muito fechado, muito acabado, cristalizado. Então, o que a gente pode colher disso, quanto que conviver com essas imagens faz com que, interiormente, cada um possa pintar o seu quadro. Cada um pode tingir com as suas cores internas algo que alguém nos conte. Quando alguém começa a narrar algo para nós,
cada um vai ter a sua imagem daquilo que alguém está contando para nós. Cada um vai tingir com as suas cores próprias, não é? Vai começar a construir as suas imaginações, né? A partir da condução daquelas palavras. Então, esses contos, eles foram gerados no momento em que os contos de fadas tradicionais, perenes, que percorrem a humanidade, eles foram gerados no tempo que a humanidade tinha acesso à espiritualidade. E esses contos, eles vinham então tingidos e ganham uma roupagem com imagens e simbologias mais terrenas, mas a origem deles, ao que eles se reportam, são sobre conteúdos, o que eles nos dizem são de conteúdos espirituais, de conteúdos internos que cada um de nós tem dentro de si, né? Conteúdos que diz respeito à sua psique, à construção da psique humana. Então, eles vêm dos primórdios, passam e percorrem gerações e gerações, né? Os contos são contados já há milênios e tem, então, essas imagens arquetípicas, imagens universais, né? Que elas podem, sim, serem traduzidas e ganharem uma veste de uma determinada característica do nosso mundo terreno, né? Então, são construções simbólicas para se reportarem a realidades interiores. Então, na verdade, os contos falam desses valores humanos universais, como a verdade, a bondade, a bravura, né? a coragem, inveja, ciúmes, perdão, né? Então, é disso que se trata o estofo desses contos. Podemos avançar mais um pouquinho, Renata? Então, aí nós temos uma palavrinha-chave, né? Tá mexendo? Então, a palavrinha-chave que a gente tem sobre esses contos é que ela abre, então, uma atmosfera, né? Então, esse momento era uma vez, né? Onde foi, onde não foi, nos leva para esse lugar de calma interior, de silêncio interno e externo. Esse lugar que não tem um lugar específico, geograficamente determinado, a esse tempo que, na verdade, é atemporal. Então, que lugar é esse? Né? É dentro de nós. Só que ele percorre, então, a partir desse desvelar, né, desse abrir essa chave dessa porta, nós somos apresentados, então, a personagens que começam uma saga, né? Ou tem algum desafio, algum enigma que tenha que desvendar, alguma situação de prova. E então, nós vamos percorrer esses lugares mais obscuros e com desafios, florestas escuras, dragões, lobos. Agora nós vamos adentrar este lugar de grande desafio. E muitas vezes até conseguir salvar aquela alma que estava aprisionada numa gruta escura, numa torre, numa caverna. E para isso preciso ter bastante coragem, bastante perseverança, né? Desde ontem. Alguém fez uma observação? Pois não? Acho que abriu sem querer o microfone. Ah, tá bom. Já fechei.
Então, eu estava falando isso, né, que no percorrer desse desvendar, desse descortinar do Era Uma Vez, nós somos levados para esse espaço, né, que não tem um lugar específico, geograficamente falando, não tem um momento, um tempo, é atemporal. E a partir dali somos apresentados a personagens com determinadas características que têm algum enigma a ser assim resolvido. E para isso temos que procurar bastante qualidades até que nós chegamos nesse desenlace desse nó que é travado no meio desse conto. E chegamos a esse final feliz. Então, realmente acontece a superação, a resolução daquele problema. E essa mensagem, então, nós encontramos a solução dos enigmas e a resiliência. Apesar de várias dificuldades, de várias situações mais tensas, que a alma se sente um pouquinho apertada, agora, no final, ela respira aliviada de ter encontrado a solução. Então, os contos são como antídotos à desesperança, ao fracasso, ao materialismo, ao endurecimento e empobrecimento da nossa alma. Então, é um bálsamo, na verdade. Eles são salutogênicos. Então, eles são preventivos aos diversos vícios, porque encontramos a solução. Passamos por dificuldades, nós podemos nos identificar com os personagens e percorrer aquele caminho. Cada conto vai ter um caminho, um desenho para ser seguido. Qual é o desenho, o caminho desse conto? Então, são inúmeras possibilidades, né? Eles não vão nos dar uma bagagem, os contos de fadas, uma bagagem de eternidade, de possibilidades infinitas para a resolução. E com isso, eles fortalecem a nossa alma. Então, esses contos, desde para as crianças até para adultos, eles são um bálsamo, eles fortalecem a nossa alma, né? Eles realmente fazem com que nós possamos ter mais forças para enfrentar adversidades, porque nós vencemos as lutas internas. Então, é deste lugar que nós estamos falando dos contos de fadas, não de um lugar externo, concreto, uma determinada região ou tempo histórico, mas um lugar que, na verdade, está dentro de nós. É esse lugar, é esse o sagrado, né? Então, esse convite que eu faço e que dentro da própria pedagogia Waldorf também, é que esse olhar para os contos não seja uma análise, uma interpretação reducionista, materialista, que não vá muito nessa linha racional, né? Porque nós estamos falando, sim, de conteúdos espirituais, e para isso a gente precisa mergulhar nesse conhecimento, no caso da criança, do primeiro setênio, entender a psique humana, né? Porque os temas que, na verdade, os contos de fadas abordam são temas universais, o nascimento, os conflitos, morte, conquistas, são esses temas, né? O buscar de virtudes humanas, o conquistar virtudes humanas. Aí nós podemos avançar mais um pouquinho, Renata. Né? Então, porque essa contribuição dos contos, nesse sentido, enquanto alimento tão necessário para o desenvolvimento da criança pequena. Há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar com jardim de infância, e nós tínhamos um médico, eu tive a oportunidade de trabalhar com um médico escolar, ele me falou, para essa idade, mesmo que a criança não toma o lanche, mesmo que ela não coma, é mais importante que ela ouça o conto de fadas. Não deixe de contar todos os dias o conto de fadas para a criança.
esse alimento não pode abrir mão. Pode ser que ela naquele dia não esteja com fome, ela deixou de comer o lanche, você está preocupada com esse alimento para o corpo físico. Mas é importante que ela receba esse conteúdo das imagens. Então, é realmente algo muito salutogênico, né? E ele traz essa vitalidade para a criança. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quanto a isso, né? Então, eu estava falando um pouquinho desses elementos do conto, que ele é atemporal, ele não tem um espaço definido, ele tem um espaço aberto, tem os personagens, tem as diversas provas ou situações mais tensas, e depois tem um final feliz. Então, ele percorre esses caminhos. Mas a forma como nós vamos contar essa história, a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é por conta desses benefícios, digamos assim, do conto de fadas, que eu vou contar numa noite para a criança várias histórias, por exemplo. Isso, assim como um alimento, se a gente exagera nessas imagens, ela vai ter uma congestão, esse excesso de imagens que ela não consegue digerir. Então, não é indicado, né? Contar várias histórias no mesmo dia, né? Ou então mesmo que seja uma história, mas cada noite, cada dia uma história diferente, esse pupurri de histórias, esse consumismo de histórias. É preciso mergulhar naquela imagem profundamente. E no outro dia, mergulhar de novo naquela história. E mesmo que se repita, vai ter um frescor, porque depende muito de como nós contamos aquela história. Então, nós percorremos um período de em torno de 3 a 4 semanas com o mesmo conto de fadas para a criança. Por volta de 4 anos de idade, brota essa fantasia e ela precisa desse alimento nessa idade. E ela até fala, conta de novo. Você vai contar de novo aquela história? E ela está ali ávida para ouvir a mesma história, mas com frescor. Tanto a criança recebe como um frescor, e ela espera cada uma daquelas palavras que você irá pronunciar. E se você esquece de uma palavra, se você já contou o conto daquela maneira, ela pede para que você conte daquela maneira, com aquelas palavras. Para você ver o quanto que realmente ela bebe e absorve, e ela é conduzida pelas nossas palavras para essa chave que desvela um mundo de fantasia. Então, é uma responsabilidade muito grande daquele que leva essa refeição para ela. Como que eu vou preparar? Eu não vou contar em capítulos para uma criança de primeiro CT. Ela está nesse todo, né? Nessa esfera. Então, realmente, eu vou contar a história que tem o começo, meio e fim. E eu vou contar durante esse período de 3 ou 4 semanas, em torno de 28 dias, que é o ciclo lunar. E nós sabemos que o nosso corpo vital, a nossa vitalidade, ela é regida pelo esse ciclo da Lua, que percorre as 4 fases da Lua. E o nosso corpo de vitalidade, o nosso corpo vital, que ancora os nossos processos vitais no nosso organismo, ele também rege essa vitalidade, mas também parte dele, desse corpo de vitalidade, né? Ele é a sede da nossa memória. Então, essa repetição para a criança não é algo mecânico. E nem para nós, né? Nós também vamos contar
a partir de um lugar que pulsa, que é o lugar do coração. Quando você se prepara para contar o conto e decorou esse conto, agora ele sai deste lugar, que é o lugar de coração, de coração para coração. E eu posso estar livre para olhar nos olhos das crianças. Então, ele não é algo mecânico, é mergulhar no mesmo rio e nunca será o mesmo rio. Sempre serão novas águas, sempre será algo fresquinho para a criança mergulhar naquele ambiente, né? Aí podemos mais um slide. Por quê? Porque o tempo da criança é diferente do tempo do adulto, certo? A criança, um instante para ela é uma eternidade. Então, quando a criança observa a Joaninha na folha e de repente a Joaninha voou para a mãozinha dela, o quanto que ela mostra de novo essa entrega, essa veneração, e aquele momento é uma eternidade. Quando ela vê a formiguinha levando aquela folhinha para o formigueiro, quanto interesse que ela demonstra. Ela e a formiguinha parece que já são um só, né? Isso do macrocosmo e microcosmo serem um só naquele instante. Então, ela está inteira ali, ela vivencia aquilo. O tempo do adulto é outro. Ele pega várias impressões ao mesmo tempo e faz uma síntese e acha que já entendeu, acha que percebeu, mas nem se deu conta disso. Então, isso atropela a criança, essa nossa pressa. Então, dar o tempo para a criança vivenciar através dessa repetição. Quem acha que mas de novo essa história, na verdade é o adulto. O adulto já quer algo mais descartável. Isso eu já ouvi uma vez, pronto, já não preciso ouvir de novo. Mas a criança saudável, que não foi levada a essa pressa, a esse consumismo de imagens, ela mergulha nesse rio várias vezes. Mas o que a mídia faz é o oposto disso. É um passar de imagens, é um pular de uma impressão para outra sem se fixar em nada. Então, é um treino para não concentração, desconcentrar, para um distrair-se constantemente, para não conseguir ficar em paz consigo mesmo. E essa busca desse silêncio interno fica cada vez distante, quase que impossível. Porque nós somos treinados, esse nosso ambiente, esse nosso mundo moderno, a esse frenesi, né, esse pupurri e esse consumismo de imagens. Então, o excesso de barulho, o excesso de imagens e a rapidez como tudo vai mudando de uma situação para outra, né? Então, quando nós temos a oportunidade de ouvir alguém narrando uma história, aquelas palavras como que nos carregam, como barquinhos que vão por aquele mar. E você pode apreciar a paisagem as paisagens que estão à margem desse rio. Mas para isso você precisa de um tempo. Quando alguém conta uma história, nós vamos visitando salões, salas, torres da nossa interioridade, da nossa constituição. Nós percorremos essas instâncias de nós mesmos, né? E é importante que a criança vá se apropriando, vai criando essa bagagem de imagens próprias, que serão sementes para o futuro. Bom, então, esses contos perenes, esses contos que são clássicos e percorreram toda
milênios e de gerações em gerações, eles são universais. Eles não são mais pertencentes a um determinado povo, na verdade. Eles pertencem à humanidade como um todo. E então esse caráter universal, todas as crianças se beneficiam dele. Né? Então eles têm uma fonte, os contos, essa fonte é a mesma que dá margem e afluentes, né, desse grande, de vários rios, digamos assim. Um dos afluentes são os ditos populares, a sabedoria popular. Então, quando a gente fala assim, pedra mole em pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Chover no molhado. Então, são expressões populares, né, que mostram essa sabedoria intrínseca, que você não precisa ficar explicando. Aí, quando você explica, perde um pouco até, né? Então, algo que por si só já diz algo. Você não precisa ficar explicando aquilo. Eles têm uma razão de ser por si mesmos, né? Então, quando nós falamos desses elementos dos contos de fadas, dos reis e das rainhas, não cabe explicações. Então, quando a gente entrar agora, por exemplo, das interpretações, que linha que eu vou seguir? Porque são várias possibilidades. Eu posso ter uma interpretação mais freudiana dos contos de fadas. Eu posso ter uma interpretação mais materialista dos contos de fadas. Ou então o politicamente correto dos contos de fadas. Ou eu posso ir nessa linha de que os contos de fadas não estão dizendo uma descrição do mundo concreto, terreno, mas de um mundo tão real, mas de um mundo, de um âmbito mais anímico. Então, quando eu falo de reis e rainhas, não estou especificando uma dinastia, um momento histórico daquele rei, daquela rainha. Que realeza é essa que o conto está dizendo? Uma realeza de um outro âmbito. Então, quando tem, às vezes, uns questionamentos a nível, puxa, mas talvez por que tem que ser a princesa ter esse papel e o príncipe este outro papel? Mas, na verdade, será que é de um ser humano que a gente está falando concreto? Ou realmente a vestimenta veio nessa imagem de princesa, uma vestimenta, uma túnica de príncipe, mas eu estou falando de instâncias humanas internas onde cabe dizer a alma e o eu, por exemplo. Será que esse casamento da princesa e do príncipe é algo externo, como a gente pode ver aí fora, um casamento pomposo? Ou é um casamento de encontro, de harmonia entre âmbitos internos da minha alma, que todos nós temos, elementos femininos e masculinos que se casam, se harmonizam. Então, cabe escolher que lente que eu vou usar. É a mesma lente que eu também olho para a criança. Essa criança, esse ser, ele é apenas um ser terreno? Ele é apenas um ser constituído de células, ossos, moléculas, assim, é isso? Ele é reduzido ao seu corpo físico? Ou essa visão que eu tenho, qual é a minha visão de mundo, de ser humano, que eu olho essa criança, mas eu vejo vir a ser, eu vejo todo esse âmbito também da sua vitalidade, esse âmbito anímico espiritual.
e considero essa integridade. Então, é com essa mesma lente que agora eu olho para as coisas do mundo e olho também o fenômeno de um conto de fadas. Que ele pode ter, a princípio, uma roupagem mais terrena, mas será que eu estou falando do lobo, esse lobo que a gente vê, quem quer ver vai no zoológico para ver? Ou é uma instância dentro do ser humano que todos nós podemos ter um lobo, ou esse âmbito mais animalesco de instintos? E qual é a qualidade característica desse lobo que eu preciso dominar? Ou que às vezes ele quer me dominar, mas que depois eu consigo pôr ele no seu lugar. Então todos nós temos dragões, temos sapos, temos pastores, temos um alfaiate espertinho. Então não temos que ter esse cuidado. Quando eu olho isso simplesmente como uma roupagem manifesta, e do que ele está manifestando? É algo maior. São instâncias dentro de nós, certo? Então, esse... Muito bonito. Contar histórias é acender uma fogueira em seu coração para que a sabedoria e a imaginação possam transformar sua vida. Nancy Mello. Então, como nós devemos nos preparar para esse conto? Nós vamos conviver com esse conto um tempo conosco, contar esse conto várias vezes para nós, enquanto adultos ou os pais, para depois levar para as crianças. Algo que eu já amadureci, ele já ficou íntimo, esse conto já ficou meu amigo. Eu já criei essas imagens internas. Eu também pintei o meu quadro. Eu já visitei essas instâncias que ele tem. E aí eu posso levar para as crianças. Né? Então, eu já procurei qual é o caminho desse conto. E eu vou cuidar da minha entonação. Eu vou pôr essa mesa para servir essa refeição para as crianças. Pode depois um pouquinho. Então, quando a gente realmente conta a partir desse lugar do coração, e nós sabemos que a criança inteira é órgão do sentido, a minha experiência é quando eu conto diante daquela roda, daquele círculo, daquela esfera que a criança está ali, com os colegas ouvindo, é que cada criança vai bebendo esse leite do seu jeitinho. Tem aquelas que, assim como mamam com o corpo inteiro e vai se retorcendo e mama até com o dedãozinho do pé, né? Tem criança que ouve a história e reage a cada palavra que eu falo. Tem aquela criança que então fica paralisada, nem pisca para não perder nenhuma parte da história. E de novo eu posso percorrer esse olhar e encontrar o olhar da criança. Porque às vezes você vê uma condução em sala de aula, hoje em dia isso é comum, né, para crianças mais velhas, onde o professor, quando não tem esse cuidado, fala, abra uma página tal, vamos ler ali o que está dizendo o livro, né, nesse texto. E não tem nenhum encontro. O quanto é importante esse encontro, esse vínculo, se vincular a essa história
e por sua vez se vincular a quem ouve, ao interlocutor, a quem recebe também essa história. Então, isso é algo que vai sendo construído nessa relação. É como o príncipe também que é coroado. Então, agora esse cor é elevado para a cabeça. Agora, essa coroa que ele coloca na cabeça está permeado desse cor, desse coração. Então, é um pouco mergulhar no que vai desvelando, né? Cada conto vai desvelando algo para nós, enriquecendo a nossa alma. Pode mais um pouquinho. E tem histórias também. Nós podemos não só ter essas histórias que partem do coração, mas também tem livros que podemos ler para as crianças. É bonito ele ver como que o adulto se relaciona com alguns livros. Não são livros que ficam jogados pela casa, mas que tenham cuidado. E a criança também, que é um ser que imita, ela vai imitar o nosso gesto e a nossa postura interior. Nosso gesto e postura interior. Então, qual a relação que eu tenho com os livros? Ela também pode ouvir um adulto ler as histórias para ela. É importante não ter essas imagens, né? Ou quando tem imagens, qual a qualidade dessas imagens que nós oferecemos para ela? Esse mesmo médico me disse assim, não foi só para mim, disse para várias pessoas numa palestra, que conforme a imagem, elas causam uma impressão tão grande na criança que nem com cândida a água sanitária não sai, por mais que você lave. Então, se você estampa que aquele lobo é daquela forma, ela sempre vai lembrar daquela forma. Então, você não dá a possibilidade para que ela crie o seu próprio lobo, o seu próprio sapo, a sua própria princesa. Assim, quando nós lemos um livro, cada um cria a sua imagem daquele livro, daquela história. E quando aquele livro, aquela história que você leu, se transforma em um filme, geralmente nós ficamos desapontados, porque não corresponde àquela grandeza da nossa obra-prima de construir a nossa própria imagem a partir da condução das palavras. Então, é muito importante ter esses cuidados, né? E muitas vezes a gente fala, puxa, mas eu vou ter que decorar, então, muitas histórias para contar para o meu filho, para minha filha. Não necessariamente, você pode escolher uma história que você goste muito. Mas um conto, né, para a criança. E é bonito também você ter essa lembrança. Eu tenho, assim, da minha mãe contava sempre essa história. Então, atrelar aquela pessoa a uma única história. Mas é essa história que eu posso conviver, que eu posso trazer para vários momentos da minha biografia. E isso já é especial. Não precisa ter uma quantidade, mas sim uma qualidade nesses encontros, né? E entre as histórias que eu mais conto para as crianças e que eu convivi durante todos esses anos, são as histórias dos irmãos Grimm, né? Então, são histórias, né, clássicas e que, pode passar mais um pouquinho, Renata, por favor? Eles fizeram essa coletânea desses contos com muito cuidado, sem adulterar esses contos de fada, na verdade, né? E porque eles sabiam que esses contos são
são sagrados, né? Eles são dotados de muito sentido e eles têm esse resquício de um tempo onde as pessoas tinham ainda essa sabedoria, a sabedoria era passada oralmente e que tinha essa consciência dessa simbologia, né? Então, nós temos outros autores que também trazem histórias e contos, mas nós temos que olhar um pouquinho dessa estrutura que eu disse antes, né? Desse final feliz, desse era uma vez, desse carregar uma bagagem de eternidade e de resiliência, de transformação. Então, um conto que termina com uma lição de moral não cabe para essa fase etária, né? Ou então um conto que termina, na verdade, com um suspense, né? Que não tem esse deslace, que não tem esse alívio, essa confiança no final. Então, existem hoje, né, hoje e sempre existiram contos de Perrault, contos de Andersen. Câmara Cascudo fez muitas coletâneas de contos brasileiros também. Então, qual é o nosso critério de escolher aquele conto ao qual eu me vinculo? Porque mesmo os contos de Grimm, eles foram muito deturpados, né? Então, o Walt Disney fez vários filmes sobre esses contos de fadas e modificando, porque a origem deles, se a gente olhar até criteriosamente, eles podem ter cenas que podem ser julgadas como cruéis, como pesadas. Mas por quê? E para aliviar isso, porque se baseiam numa interpretação mais terrena, omitiram algumas cenas e, com isso, os contos ficaram empobrecidos, esvaziaram. Porque nós também temos processos internos que podem ser simbolizados como mortes, como transformações. E isso faz parte da psique humana. Então, quando você tira, é como se estivesse amputando partes muito importantes. A forma como eu vou contar é de uma forma quase que um mesmo tom, uma musicalidade, sem dar importância, ênfase em nenhuma parte da história, mas todos os elementos são importantes, não tem um mais importante do que o outro. Então, quando tem esse tipo de observação que eu vou eliminar, né? Então, o caçador não mata o lobo, mas sim põe ele dentro do armário, enfim. Ou, pelo contrário, o lobo não engole a vovozinha, põe ela dentro do armário, uma coisa assim. Deturpa de uma tal maneira, faz uma confusão tão grande, né, para a criança, que aquelas imagens perdem esse fio de veracidade. E a criança começa a não ter essa passagem, né, esse link dessa morada celestial com a terrena. Algo falta ali, não se encaixa, não é verdadeiro. E a criança acaba até perdendo esse interesse e essa confiança de estar no mundo. Mais um pouquinho. Então, a gente já falou um pouquinho desse lugar, né, dessa origem dos contos de fadas, desse calor que traz para a alma e da confiança, que por mais que tenham esses momentos mais tensos, ou que a alma possa sentir um pouco de medo, existe sempre a superação, né, a confiança. Muito bem. Mais um pouquinho. Temos essa oração que o Steiner deixou para a criança do primeiro setênio, que fala: da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o sopro de Deus. Se falo com a boca, sigo a vontade de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, no pai, na mãe, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor.
Então, acho que essa oração sintetiza bem esse ambiente da criança pequena. E o quanto que nós podemos, então, proporcionar para ela, né, essa confiança de estar no mundo, que este mundo é bom. Esse é o lema do primeiro setênio. Que bom estar nesse mundo. Lá desse ambiente que eu venho, das esferas, eu reconheço em cada pedra, em cada planta, a essência divina, a vida que existe por trás. Ela pode estar até com uma outra roupagem, esse arquétipo, mas a criança reencontra esse amigo de longas datas e fala: ai, que bom estar neste mundo. Este mundo é bom e eu quero ficar aqui e realizar a minha tarefa. Escrever a minha história, a minha biografia. E a nossa pedagogia, né? Acho que podemos passar, não sei se tem mais um slide. A nossa pedagogia, ela o tempo todo ela trabalha com narrativas, né? Nós podemos criar histórias pedagógicas para uma criança ou para uma turma. Todo o currículo Waldorf, ele tem esse fio das histórias que parte desde das histórias que a gente conta para as crianças bem pequenininhas, histórias da nossa vida quando éramos pequenos, do cachorrinho, a história do vovô, que elas se interessam por essas pequenas histórias ou histórias com rimas, e as histórias que se repetem. E depois o primeiro ano, o jardim, o primeiro ano, os contos de fadas. Né? O primeiro ano já tem os contos de fadas mais longos, e o segundo ano já vai percorrendo as fábulas e lendas. Nós temos do lado das fábulas esse instinto, o lado nosso mais animal, e das lendas dos santos que dominam esses instintos animalescos. No terceiro ano, eles já vão ouvir sobre o Antigo Testamento, as leis, o trabalho, o homem na terra, como ele transforma a terra através do trabalho humano. No quarto ano, eles ouvem mitologias nórdicas, no quinto ano, sobre a Grécia, no sexto, sobre Roma, no sétimo, descobrimento, renascimento e biografias também, né? No oitavo, a Revolução, e no 11º, no 12º, dependendo da escola, eles vão ouvir a biografia de Parsifal. Então, toda a pedagogia, vamos ter momentos, e conforme a criança, a idade, ela vai ter o alimento que ela está aberta e pronta para digerir naquele momento. Vai ter momento onde, por volta do quarto ano também, ela vai ouvir sobre um pouquinho da história do Brasil, então cabem também as mitologias indígenas, né? Então realmente tem um momento para tudo, como um fio das histórias. Acho que a gente pode abrir um pouquinho para as perguntas. Comentários, contribuições também. O pessoal estava todo embevecido assim com a sua fala. E uma pessoa comentou da beleza, né, da lindeza dessas imagens que você trouxe, agradeceu. E aí uma outra pessoa também comentou o quanto que essas imagens levam, né, à infância e as histórias que os pais contavam. E aí é a Dulce, e ela faz uma pergunta assim: até os 4 anos, quais os tipos de histórias? Seriam mais os contos rítmicos? E aí ela já aproveita para te agradecer por este momento. Então, realmente, nós podemos tem vários contos rítmicos, né, para as crianças, assim, que eles podem ouvir. A própria história da criança. Se você conta quando eles são pequenininhos, que acordou, escovou os dentes, tomou banho, né?
que na verdade é a própria retrospectiva do dia dela. E assim ela vai se organizando internamente também. Você pode contar a história daquela criança, que acordou, tomou café, se trocou e foi para a escola. E lá encontrou amiguinhos e brincou bastante, depois voltou para casa, almoçou, descansou e dormiu. Ou então ela tem um gatinho, ela tem um cachorrinho, as aventuras desse cachorrinho. Então, o contar algo que o pai e a mãe fizeram quando eram pequenininhos também. E esses contos rítmicos. E os contos de fadas a gente deixa um pouquinho realmente quando esse brotar da fantasia, o nascer dessa fantasia se dá. Quando a criança começa a fantasiar, ela já pede algo mais, né? Então, aí entram esses contos de fadas. Ótimo. Depois uma sugestão para que todos os pais e educadores tenham acesso à sua fala. E aí uma outra pergunta. Você costuma dividir o conto de fada para contar em dias diferentes? Não, ela já falou que não. Uhum. Mas talvez a pessoa perguntou no momento que eu não tinha mencionado, né? Então, isso realmente acontece quando elas estão a partir do primeiro ano, segundo ano, são contos longos, eles contam em capítulos. Mas realmente, no primeiro setelho, o ideal é contar a história com começo, meio e fim. A mesma história. Não ter não ter a interrupção, né? Contar a mesma história várias vezes, com começo, meio e fim, isso é muito importante. Evitar que a professora do jardim use livros, né? Porque quando você está ali, a criança está diante de você e você está olhando para o livro, você perde esse fio invisível com cada um deles. Então, ela pode estar contando para ela mesma naquele momento, e quando ela levantar a cabeça, você já não tem mais as crianças com você. Então, é importante esse fio invisível com cada um, o olho no olho. Desculpa, estava com o meu áudio desligado. Teve uma pergunta que você também comentou durante a palestra, mas talvez a gente teve algumas pessoas que chegaram depois, que é a relação com os livros de história, né? Sim. Se você puder. E aí uma outra pergunta também, de onde encontrar os contos originais dos Greens? Se você tem alguma indicação? Acho que esses originais mesmo, talvez ela quis dizer que tem uma boa tradução, né? Acho que nos sebos tem editora Egraf, editora antroposófica, né? Procurar um pouquinho essas boas traduções. E a questão dos livros, a riqueza, né, que tem dessas palavras. Então, realmente tem, acho que pode encontrar, sim, na biografia que eu coloquei no final também, se eu não me engano, tem um pouquinho de indicações. E uma pergunta, qual o melhor horário para contar? Então, o conto é algo tão especial, né, que ele precisa ter esse preparo de ter um ambiente mais calmo e silencioso. E geralmente isso em casa acontece antes de dormir. E quão rico é a criança ir dormir com essas imagens tão belas e verdadeiras, do que dormir com a imagem da televisão, né? Irritante, desconecta.
e que ela nem consegue relaxar e dormir, na verdade. Então, é um bálsamo se ela pode ser levada para esse sono com um conto de fadas. Mas nada impede que isso aconteça durante o dia. Então, nas escolas, nos jardins Waldorf, nós contamos durante a manhã. Mas tem um preparo para esse contar a história, né? Então, nós buscamos algo que traga uma tranquilidade, um momento de uma certa ordenação, que encaminhe as crianças para isso. Se elas estão lá fora, então elas vão lavar o rostinho, elas vão tomar uma água, elas vão se aquentar, elas vão fazer uma brincadeira de dedos, e agora podemos ouvir a história, né? Cantamos e vamos introduzir essa história. Então tem esse preparo, tem o momento em si e tem o desfecho. Então, depois de um momento desse, algo deve decantar. Seria bom ter uma pausa. E não já sair de um conto e já sair uma coisa borbulhando. Então, ter um momento de um certo recolher, uma certa pausa, para depois dar continuidade. Mas não existe uma regra, né? Existe essa questão do bom senso, o que cada um pode fazer. Mas contar uma história em meio a turbilhões de coisas acontecendo e que você tem que interromper, melhor o momento que você também, que vai contar a história, agora eu estou disponível para isso, inteira para isso. Ótimo. Só para responder, algumas pessoas perguntaram da gravação, a gente vai gravar e depois a gente vai estar disponibilizado, tá? E pegando esse gancho do horário, né, de se contar a história, uma pergunta foi, e se a criança dormir enquanto o contador, né, a mãe ou o professor estiver contando a história? Ai, vai ser maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando isso acontece. Isso já aconteceu várias vezes. Eu contar, mesmo lá na escola, e no meio da história a criança adormecer. Então, você leva para esse mundo do sonho mesmo, né? Você pode continuar até contando, mesmo com a criança dormindo. Você chega no final da história. Mas isso é um bom sinal, porque esse tom de voz, essa tranquilidade, foi embalando a criança ao ponto que ela adentrasse esse mundo dos sonhos, essa outra nossa casa, a morada celestial, assim, onde a nossa alma, o nosso eu vai desprendendo suavemente e vai também se nutrindo para um novo dia. Vai buscar essa vitalidade com a qual nós acordamos mais dispostos e descansados. Então, esse respirar, né, entre um estado de vigília e um estado profundo de sono, existe essa ponte, que pode ser o conto de fadas, que é a passagem de uma morada para outra. Então, não tem problema nenhum ela dormir no meio da história. Algumas perguntas, elas estão relacionadas um pouco mais com o segundo setênio. Então, eu vou... uma delas fala o que muda para uma criança aos 9 anos em relação a essas histórias. E aí, uma outra pergunta é que, no fundamental, as histórias não acompanham esse ciclo lunar de 4 semanas. Gostaria de ouvir sobre essa transição entre o primeiro e o segundo setênio, e este tempo que permanecemos na mesma história. E aí uma outra pergunta também que tem a ver um pouco mais com esse segundo setênio, foi em relação às mitologias nórdicas no 4º ano. A pessoa que fez até falou que se você conseguir responder, senão ela entende que não faz parte do... Ai, que bom que ela entende. Porque realmente acho que isso aí já seria um outro encontro, que acho interessante uma professora de fundamental
pautar, né? Existia assim, para mergulhar nesses contos, teria que ter realmente um momento muito especial dedicado a eles. Realmente a criança agora, do segundo setênio, ela está num outro momento, né? Então, digamos que aquilo que eu falei, que ao nascer o seu corpo físico, a criança entra no segundo útero invisível. E se a primeira gestação foi de 9 meses, agora essa segunda gestação dura 7 anos. Aos poucos, agora, esse segundo corpo que vai nascer e vai se individualizar, ele vai se fortalecendo através do que todo o primeiro setênio pode beneficiar para ele. E a criança, então, por volta de 7 anos, ela percorreu essa construção do seu corpinho, ela tomou posse da sua corporalidade de uma maneira saudável, através do brincar, através do cultivo dos sentidos, e agora ela tem uma casinha que ela construiu, né? E ela agora nasce e está à disposição para o aprendizado essa sede da memória, então o corpo etérico, esse grande artista que foi moldando o seu corpinho durante 7 anos, que foi abandonando o hereditário para que ela se manifestasse como mais uma individualidade, não é mais o rostinho da mamãe, do papai, mas agora é um rostinho de uma criança de 7 anos, que tem várias janelinhas, os dentes estão caindo, né? Então, ela muda muito, é uma outra necessidade agora. Mas ainda existe uma transição nos primeiros anos, onde ela ouve os contos de fadas, mas essa criança, gradativamente, desse eu inteiro, né, desse cosmo, desse inteiro, começa a ter uma certa, o dual, a dualidade. Começa a ter o eu e o tu. Então, ela vai ter um outro alimento, que são as lendas, as fábulas, né? E ela vai saindo desse mundo, desse cosmo, desse inteiro, para ficar mais terrena, para realmente pôr esses pezinhos na terra. E ela vai pondo esses terrinhos na terra, esses pezinhos na terra, e ela precisa trabalhar essa terra. Aí chegam as profissões no 3º ano, né? Chegam ao Antigo Testamento, sim, sim, não é não, né? Então realmente tem uma outra lei agora. Ela não está tão nesse cosmo, mas é como que a professora do jardim de infância ajudou nesse processo desse nascimento dela, e continua como que um processo como parteiras, né? Os professores e professoras da educação infantil também são vistos como parteiros, eles também ajudam nesse nascimento, nessa chegada dessa criança à Terra. E já a partir do 2º setênio, eles estão um pouquinho mais terrenos, gradativamente, a cada ano mais. Quando chega por volta de 9 anos, ela vive uma grande crise biográfica, que só isso merece um tema. Mas ela vive uma grande crise biográfica. Ela começa, aquilo que para ela era tão certo, ela começa até, será que papai é meu pai mesmo? É minha mãe mesmo? Então começa a ter dúvidas, tem uma crise, tem uma ruptura, né? Assim como também as histórias dos deuses agora misturam, tem deuses que são terrenos, tem qualidades humanas, tem um circular, né, de deuses que ora estão no Olimpo, ora estão na Terra. Então, vão contar coisas que a criança animicamente estão passando, e isso vai apaziguando, vai dando força, ela vai se identificando com essas situações de queda, né? De queda desse paraíso, desse inteiro, para algo mais terreno. E como que eu posso lidar com esse terreno? Quais são esses heróis? Quais são esses personagens que a criança vai se identificar e se fortalecer? E com isso vai percorrendo cada momento do nosso currículo, sendo como
uma fortaleza para a criança, onde ela possa identificar naquelas histórias, naquele conflito, algo dela também. Mas, em linhas gerais, é isso, é sair desse inteiro e gradativamente se tornar um ser mais terreno, né? E que vai trabalhar na terra, que tem os ideais, que tem esses conflitos. E as histórias vão retratar bastante isso. Ótimo. Elise, a gente tem alguns minutinhos, pelo meu relógio, mais 7 minutinhos. Mas tem uma pergunta aqui que acho que é importante a gente fazer. Eu vou ler. Entendo que o conteúdo é espiritual e universal, arquetípico. Vi que dentro da pedagogia tem momentos para contos de cada época. Mas qual a importância de buscar referências dos mesmos arquétipos com as vestimentas de uma determinada região, cultura? Exemplos: africanos, japoneses, indianos, indígenas, etc. Tem que respeitar a faixa etária para introduzir contos do Brasil? Falar que os contos são eurocêntricos é vinculá-los a uma materialidade ou não? Olha, eu acho que tudo a gente pode agregar, né? Nós vivemos num mundo que é muito polar. Ou é isso ou aquilo. Ou 8 ou 80. Ou isso serve ou isso não me serve. Nós temos momentos, sim, que cada conto, cada conteúdo vem para aquela faixa etária, porque a criança está madura para aquela faixa etária. Tem momentos em que as crianças, elas estudam o seu bairro. Então, elas vão até fazer uma excursão pelo bairro. E elas vão desenhar aquele bairro, né? As características que tem ali. As pessoas vão entrevistar as pessoas que moram ali. E do bairro elas vão ampliar para a sua cidade, né? Vão ampliar para o seu estado. Então, existe esse caminho de sair do pontual e ir ampliando, né? E pegar a característica ali daquela senhora que faz parte do meu bairro, que faz esse tipo de artesanato e que pode nos ensinar também, ou que tem a avó de alguém. Então, isso faz parte daquele contexto. Então, a pedagogia Waldorf, que está inserida numa cidade praiana, vai ter uma determinadas vivências e uma realidade muito característica daquela cidade praiana, né? Que tem o mar ali do lado, que tem aqueles ventos que eles conhecem, que tem determinados peixes, enfim. Tem uma vida talvez de pescadores, então faz parte daquele lugar, né? Uma série de histórias tão importantes que ela possa ouvir também. Claro, é verídico isso. E aí você vai ter a região do norte, o Brasil é muito rico nesse sentido, de ter realidades tão diferentes, tão ricas, né? O nosso Brasil é muito rico. Então, vai muito desse bom senso de que maneira eu estou vinculada a essa história, que pode ter uma origem europeia, a qual eu posso ter me dedicado, ter estudado, e ela se tornou muito íntima, muito próxima minha, e aí eu conto com a partir desse lugar de veracidade, de estar me apropriando daquela história, e eu levo isso para a criança como uma veracidade, como também eu posso, às vezes, pegar algo que mesmo sendo brasileiro, e eu posso levar de uma maneira estereotipada. Eu acho legalzinho falar de índiozinho. Então, eu vou cantar a musiquinha do índiozinho, acho legal ter cucar. Aí você vai fazendo uma caricatura de algo que é próximo, que é meu, que faz parte do meu país. Você entende? Que também, mas de repente não tem tanto vínculo assim. Que eu não tive uma construção. Então, para aquela professora que tem esse vínculo, essa veracidade dentro de um conto indígena, dentro de um conto
africano, ela vai também encontrar estruturas de contos de fadas e ela pode levar isso para as crianças. E uma outra que encontrou dentro de um conto de origem europeia, ela se vinculou, ela buscou o significado e ela vai levar isso de uma maneira tão linda para as crianças também. Então, do meu ponto de vista, não é ou isso, uma coisa elimina a outra. Existe o caminho de busca, de uma autenticidade e de uma fundamentação. O fazer só por fazer vai esvaziando, seja ela qual for. Seja a história vinda da Europa, seja a história daqui do Brasil. Então, recentemente eu passei por essa discussão é muito atual e muito pertinente, muito necessária. Recentemente eu passei uma dessas conversas, rodas de conversa sobre o racismo, e o que eu ouvi, assim, de uma pessoa muito culta e em parte esclarecida, é assim, mas Cleonice, porque eu tinha sofrido um racismo bem explícito, e eu comentei isso com uma pessoa que eu havia ficado muito constrangida com um determinado comentário. E uma outra pessoa falou assim, mas você não deve ficar constrangida, porque eu acho a sua pele tão bonitinha, eu gosto tanto dessa cor, eu acho tão bonito. E eu pensei comigo, seria um favor se ela mantivesse o silêncio. Porque na tentativa de ser simpática, ou ser acolhedora, ou até inclusiva, ela, do meu ponto de vista, expôs um preconceito também, um racismo também, que mal talvez a pessoa não tenha se dado conta. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado de não cair no estereótipo, no bonitinho. Então, eu acho isso pior, né? Então, aquela professora que sabe cozinhar bem, ela leva essa atividade da culinária. E se ela não sabe, não leve. Se isso para ela é um fardo, se isso para ela não é uma verdade, não leve. Tem aquela que faz uma jardinagem com tanta alegria, com tanto vigor, então leve. Então, mas agora, eu acho que não cabe no primeiro setênio a gente ser uma bolsa que a gente tem que pôr tudo lá dentro de uma vez. A gente tem toda uma biografia onde as coisas podem chegar em momentos diferentes. Tem momentos em que vamos conhecer a nossa região. Quais são as qualidades da nossa região, né? Então, acho que tem momentos para tudo. E o jardim não precisa ser essa bolsa que eu coloco tudo dentro dela. Tem a questão também dos contos, que é isso que eu falei, acho que eles extrapolam, eles estão além dessas características físicas, né? Eles estão falando de um outro lugar. Bom, mas é muito interessante, assim, eu acho que não esgota o quanto que nós temos que estudar a respeito e conhecer outros contos, acho isso maravilhoso. Obrigada, Cleonice. Bom, aqui no chat, várias outras agradecimentos, algumas pessoas que acho que te conhecem, falando que estão com saudades. Eu que agradeço, gente. E a gente... É um desafio, mas é uma oportunidade para a gente estudar, revisitar esses temas, que é isso, sempre não estagnar. Acho que é esse que é o movimento, sempre buscar cada vez mais conhecimentos, fazer grupos de estudos, né? Aprofundar. Tem um livro da Luísa Lameirão maravilhoso, né? E que ela também, eu já tive a oportunidade de fazer cursos com ela, de realmente ter esse olhar do fenômeno, olhar para o conto de fadas como um fenômeno e se abrir para ele.
E aí, então, a gente te agradece, né? Não temos mais perguntas e também avisamos, né? Algumas pessoas perguntaram, a gravação ela vai estar disponível nas redes sociais da escola, assim que forem baixadas. E acho que a gente só tem a agradecer essa noite a você, essas palavras, esse reencontro, né, com esse primeiro CTN, com as histórias, né? Muito obrigada. Em nome da escola. Obrigada. Uma boa noite a todos e a todas. Até uma próxima oportunidade. Um abraço para vocês, Aida, Berta e Nilmonte. Muito obrigada, Cleonice. Obrigada, Riva, pelo convite. convite. Foi maravilhosa, Obrigada, eu boa já noite. sabia. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Cleonice. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Com muitos contos de fada agora. Que bom. Contem histórias. Meu filho está grande, mas eu vou contar a história de novo. Faz parte. Todos nós precisamos de histórias. Muito obrigada. Boa noite. Eu também vou partir para as minhas histórias. Boa noite. Muito inspirada. Boa noite. Obrigada, Cleonice. Obrigada, viu? Boa noite. Um bálsamo ouvir todo esse conhecimento.